gostaria que você abrisse a sua Bíblia. Aleluia. Hebreus capítulo 11. Amém? Hebreus capítulo 11. Nós iremos iniciar com esse texto, para que eu possa dar um embasamento aos irmãos sobre aquilo que nós vamos falar hoje, para que nós possamos depois ir para o texto que vai dar continuidade a essa ministração. Hebreus capítulo 11, a partir do versículo 1. Esse é um texto muito conhecido, todo crente bom de Bíblia conhece esse texto, que fala sobre fé, amém? E esse texto fala o seguinte, Hebreus capítulo 11, a partir do versículo 1, ele diz: ora, a fé daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que o que se vê não foi feito do que é. Amém? Irmãos, então esse é um texto clássico quando o assunto é fé. Muita gente usa esse texto quando o assunto é falar sobre fé. Então nessa noite nós iremos falar um pouco sobre essa fé inabalável, essa fé que é uma fé que age, é uma fé que dá um passo em direção àquilo que é o propósito de Deus. Então esse texto ele traz um panorama sobre aquilo que é fé. E a fé bíblica, irmãos, ela não é apenas um pensamento positivo, amém? A fé bíblica ela não é apenas um pensamento positivo. Embora, quando você está cheio de fé, enfesado aí, que nem alguns dizem, você está cheio de pensamentos positivos. Mas a fé verdadeira, ela não é apenas um pensamento positivo. Vou pensar positivo aqui, tudo vai dar certo. Não é assim. A fé bíblica, ela não é apenas um pensamento positivo. Ela é uma fé que crê em uma realidade espiritual, antes mesmo dela se materializar. Amém? Eu tenho certeza que se nós fôssemos passar o microfone aqui, tenho certeza que cada um dos irmãos teria um testemunho de fé. Algo que você acreditou, mesmo sem antes acontecer. Sem se materializar aquilo, mas você já acreditava. Isso é a fé bíblica. Ela é a convicção interior, fundamentada na palavra de Deus. Amém? A nossa fé, irmãos, ela tem que estar fundamentada na palavra. Então, quando eu falo de fé, uma fé bíblica, ela é uma fé que move o natural através de uma experiência com o Espírito Santo de Deus baseada na palavra de Deus. Amém? E esse texto fala que essa fé, ela é a prova das coisas que não vemos. Irmãos, e quando nós olhamos o original dessa palavra, prova, nesse contexto aqui, ele está falando de convicção. Amém? Então, a fé bíblica, ela é uma convicção. Amém? Diga convicção. Então, a fé bíblica é quando eu estou convicto de algo. É quando eu estou convicto de um fato que eu ainda não posso ver, mas eu já tenho convicção que aquilo irá ter ainda N testemunhos de momentos onde você estava convicto de algo que iria acontecer, estava convicto de algo que iria ser realizado mesmo antes de você ver. Amém? Há alguns dias atrás eu estava em casa, minha esposa está aqui, e eu abri a geladeira, irmãos, e a geladeira não estava funcionando. Sabe quando você desliga a geladeira que ela fica toda suada por dentro? Ela estava ligada, mas estava toda suada. Eu digo, meu Deus, queimou a geladeira, misericórdia. Aí lá vai eu orar, minha esposa sabe. Desliguei a geladeira da tomada. Aí eu falei, e agora, Jesus? Eu não tenho como comprar uma geladeira. A geladeira está cara, Quem casou recentemente aí sabe, Que é um dos eletrodomésticos mais caros que você compra para dentro de casa, é a geladeira. E eu digo, meu Deus, eu não tenho dinheiro para comprar uma geladeira agora, não. Aí já pensei logo no cartão de crédito, no Credit Shop, num monte de coisa. Eu digo, não dá, não. Aí lá vai eu orar. Eu digo, Senhor, eu vou orar bem aqui, com fé. Eu tenho fé que essa geladeira vai voltar a funcionar. E minha esposa estava lá na sala fazendo uns trabalhos. E aí eu pus a mão na geladeira. E digo, em nome do Senhor Jesus. Senhor, tu sabe que eu não tenho dinheiro para comprar uma geladeira agora. E eu dou uma ordem agora que essa geladeira volte a funcionar em nome de Jesus. Irmão, eu falei aquilo com tanta convicção. Enfesado mesmo, Com tanta fé e tal. E aí, irmãos, eu digo, rapaz, é agora. Eu peguei a tomada, liguei a tomada da geladeira. Aí ela fez tec, aquele teczinho.
tá até hoje funcionando, tem uns 5 meses já isso. Eu digo, glória a Deus. Irmãos, tem hora que a gente ora até assim meio que duvidando, né? Mas a convicção que estava no meu coração era tão grande, eu digo, rapaz, vai acontecer algo. Jesus, ele faz todas as coisas novas, inclusive uma geladeira nova, ele vai me dar aqui. A geladeira está lá congelando as coisas embaixo. Não precisa nem colocar freezer em cima, embaixo ela congela as coisas já. Para a glória de Deus. Irmãos, a fé verdadeira é uma fé que ela tem essa convicção. Amém? A fé, ela capacita a alma do crente a tratar o futuro como se fosse o presente. E a agir como se visse as coisas invisíveis. Amém? Então a nossa fé, ela nos capacita para ver essas coisas invisíveis acontecerem. É pela fé que vemos o que os outros não veem. Irmãos, quem sabe você tem orado com fé sobre alguma coisa. E pessoas têm olhado e têm dito, rapaz, isso não vai acontecer, isso é impossível. Mas a sua fé, a fé que é uma fé bíblica, ela nos faz ver as coisas que outros não veem. Talvez se alguém tivesse visto, minha esposa mesmo tivesse visto, talvez eu orando pela geladeira, ela tinha dito, endoidou agora. Tá doido de vez. Mas a fé, ela faz nós vermos coisas que os outros não veem. Amém? A sua fé tem que ser essa fé que vai fazer você ver coisas que outras pessoas não veem. Quem crê nisso, diga amém. Amém? E a Bíblia ainda diz, desse versículo 3 do capítulo 11 de Hebreus, que a fé, pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. E de modo que o que se vê não foi feito pelo que é visível. A fé, gente, ela realiza coisas porque a palavra do Senhor tem poder. Amém? A fé, ela não realiza coisas porque eu tenho poder, porque eu posso, porque eu sou pastor, por isso eu vou declarar. A fé, ela faz coisas porque o nome do Senhor tem poder. Amém? E ontem eu ouvi uma frase muito legal, né, que diz que a pessoa estava dizendo, né, que é como se Jesus ele tivesse nos dado uma procuração. Se você utilizar o nome de Jesus, você pode utilizar o nome de Jesus onde você estiver. É como se ele tivesse lhe dado uma procuração. Para onde você chegar, você representar Jesus. Quando alguém tem uma procuração de outra pessoa, você pode usar o nome daquela pessoa onde você estiver. Então você tem uma procuração dada pelo Senhor para você usar o nome de Jesus onde você chegar. E o nome de Jesus é poderoso, amém? E porque o nome dele é poderoso, é que as coisas vão acontecer através da sua fé, amém? Deus falou. E tudo se fez. Não foi isso que aconteceu lá em Gênesis? Deus falando e as coisas acontecendo. Irmãos, e Deus ainda fala conosco. Amém? E essa palavra de Deus que é poderosa, que fala ao nosso coração, nos faz nos movermos em fé. A mesma palavra que atuou na criação, ela atua em nós hoje. Ela atua em mim e em você. A voz de Deus, que é poderosa para criar todas as coisas, ela ainda age em nossos corações. Amém? Ela ainda age em nossas vidas e nos faz ter essa capacidade pela fé de enxergar coisas que ninguém vê. Amém? Aleluia. Alguns terão vitórias públicas, né? Como ter sido livres da morte. Essa semana eu estava vendo um vídeo de uma família inteira que teve o carro deles praticamente esmagado por 2 caminhões. Eles saíram completamente ilesos desse acidente. Então alguns terão vitórias visíveis, onde todos irão ver um livramento, uma ação de Deus, uma cura de Deus. Mas outros, irmãos, terão vitórias secretas, mas também é pela fé. Amém? As vitórias secretas, quem sabe você consegue ter força para superar um problema. Quem sabe você consegue ter força para superar uma tentação. Quem sabe você, pela sua fé, adquire capacidades em Deus de superar obstáculos. Vitórias visíveis para todos, ou vitórias secretas, mas todas elas vêm pela nossa fé sendo colocada em ação. Amém? Alguns serão libertos pela fé, outros não escaparão. Mas terão que obter pela fé força para suportar o sofrimento. Irmãos, a nossa fé, ela tem que ser tão inabalável em Deus, que ela nos faz passar pelas lutas dessa vida. Amém? Muitos se enganam e dizem que se chegar a Jesus, se você se achegar a Jesus, você não vai mais ter problemas. Isso é uma mentira. Quando você se achega a Jesus, quem sabe, os problemas até aumentam. As lutas até talvez aumentam. Porque você se posicionou. Quem sabe o diabo vem com fúria contra você. Porque você se posicionou, está posicionado em Deus. Mas a nossa fé, ela nos faz ter força tal em Deus, que nós possamos suportar todas essas lutas. Amém? No mundo tereis aflições. Quem falou isso foi Jesus. Mas ao mesmo tempo ele diz, mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo, amém? Então a sua fé vai fazer você passar também pelas lutas dessa vida. Irmãos, nós passamos por lutas, nós passamos por dificuldades.
Semana passada eu via alguém falando assim, mas por que que isso acontece comigo? Por que que isso aconteceu comigo? Eu vejo tanta gente ímpia, eu vejo tanta gente que não é temente a Deus e não acontece nada. Por que que acontece comigo? Irmão, sabe por que que acontece com você? Porque muitas coisas Deus permite em nossas vidas para trabalhar a nossa fé, para que nós possamos provar para nós mesmos que nós estamos firmados em um Deus que faz as coisas impossíveis acontecerem. É muito bom eu perseverar quando tudo está bem, é muito bom eu perseverar quando as coisas estão todas em ordem, mas quando vem o vendaval, quando vem as lutas dessa vida, é nesse momento que eu declaro nos quatro ventos que eu tenho uma fé em um Deus que é inabalável e poderoso, como nós cantamos hoje. Amém? Glória a Deus por isso. Vamos seguir então, irmãos. Temos que exercer fé. Pois mesmo que por vezes nos pareça insensatez crer em Deus, mas mesmo assim a minha fé, ela me faz vencer, amém? Quantas vezes a sua fé sendo colocada em ação, ela pareceu insensatez, talvez até para você mesmo. Irmãos, quando eu botei a mão na geladeira e comecei a orar, eu digo, rapaz, eu estou ficando doido, mas eu tenho uma fé aqui que vai fazer com que esse negócio aconteça. E aconteceu. Quem sabe a sua fé sendo colocada em ação, muitas vezes isso pareça insensatez, pareça uma loucura, mas é essa fé colocada em prática que vai nos fazer vencer, em nome de Jesus, amém? Eu gostaria que você fosse agora lá para o livro de Marcos. Eu só fiz aqui um panorama geral daquilo que nós vamos falar mais profundamente essa noite. Amém? Marcos capítulo 5. Eu gostaria que você ficasse com a sua Bíblia aberta aí agora nesse texto. Nós vamos agora gastar tempo junto com Jesus para entender o que ele quer para nós nesse texto. Amém? Marcos capítulo 5. Veja comigo a partir do versículo 21, amém? Marcos 5, a partir do 21. E esse texto diz assim: tendo Jesus voltado de barco para a outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor, enquanto ele estava à beira do mar. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente: minha filhinha está morrendo, vem, por favor, e impõe as mãos sobre ela, para que seja curada e viva. Jesus foi com ele. Uma grande multidão o seguia e o comprimia. Estava ali certa mulher que havia 12 anos, vinha sofrendo de hemorragia. Ela padecera sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, em meio à multidão, e tocou em seu manto. Porque pensava, se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou a sua hemorragia e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído poder. Virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? Responderam os seus discípulos. Vês a multidão aglomerada ao seu redor e ainda perguntas: quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor, quem vê diz que ele não sabia, né? Para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse: filha, a sua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Amém? Irmãos, então aqui é um texto que fala sobre um ato de fé. Amém? Esse texto ele fala sobre uma atitude de fé que uma pessoa teve. Mas antes de nós entrarmos mais profundamente nesse texto, veja só o panorama geral desse texto. Jesus estava ali, uma multidão inteira estava ali ao redor dele, o comprimia, o empurrava, e de repente chega um homem chamado Jairo. Irmãos, e é muito interessante que Jesus dá atenção para Jairo, começa a conversar com Jairo, Jairo coloca ali o seu pedido, e a Bíblia diz que Jesus foi com Jairo, né? De repente, Jesus para, deixa Jairo aqui e se atém àquela mulher que tocou nele. Irmãos, parece assim, Jesus largou o homem de mão e foi cuidar de outro. Jesus estava aqui indo para a casa de Jairo, e mais na frente você vê Jairo dizendo: Jesus,
a menina já morreu, não precisa mais não, pode deixar que ela... Mas Jesus vai mesmo assim, a menina ressuscita e tal, etc. Mas nesse momento Jesus deixa Jairo um pouquinho de lado aqui, né? Irmãos, teve algo, não que a fé de Jairo não tenha sido interessante para Jesus, mas teve algo que chamou tanto a atenção de Jesus, que ele foi capaz de dizer, que nem o maranhense diz, espera bem, meu filho, jazinho, que nem o pastor Nato diz, né? Espera bem, meu filho, jazinho, que eu vou atender essa outra bem aqui. Irmãos, e Jesus se volta para essa mulher. E é muito interessante a história dessa mulher. E aqui, nesse contexto, existia aqui uma grande multidão que seguia a Jesus. Mas quando você olha o original dessa palavra multidão, nesse contexto, era uma multidão cega. É como se fosse uma multidão que não conhecia quem eles estavam seguindo. E é tanto que mais na frente, se você continua a ler o livro de Marcos, quando ele faz a multiplicação de pães, Jesus fala assim, olha, vocês estão me seguindo só porque eu dei pão para vocês. Não é porque vocês me querem, não é porque vocês me conhecem e sabem quem eu sou. Então aqui essa multidão era uma multidão ignorante, uma multidão que não sabia quem estava seguindo. Mas no meio daquela multidão algo especial aconteceu. Amém? Então, irmãos, ali estava essa mulher, no meio dessa multidão. E a Bíblia diz que haviam 12 anos que essa mulher sofria de hemorragia. Irmãos, e muito chama a atenção a história dessa mulher, porque as irmãs aqui vão me entender, né? As mulheres têm, né? Aquele período crítico da mulher no mês, imagina aí 12 anos, direto com hemorragia. Não é 12 dias, não é 12 meses, 12 longos anos que essa mulher sofria de hemorragia. 12 longos anos que essa mulher via a vida dela sem uma resolução do seu problema. 12 anos de noites mal dormidas, enfraquecimento, lágrimas, porque ela estava ali com essa hemorragia. Então quando você está colocando sangue por algum lugar, você se sente fraco, você se sente abatido, você se sente sem forças. Então 12 anos de fraqueza física sobre essa mulher, de lágrimas, noites mal dormidas. 12 anos de sofrimentos e dúvidas sobre quanto tempo mais ela viveria. Sobre se ela iria talvez dormir e no outro dia estar morta. Ela não tinha uma garantia de vida durante 12 longos anos. 12 anos de dúvidas, 12 anos de sofrimento. E o pior, 12 anos de solidão. Porque as mulheres dessa época, nesses dias X da mulher, né, nesse dia que eu lembrei aqui, né, o culto TPM, nesses dias do TPM, a mulher era considerada impura pelas leis judaicas. E se você ler lá em Levíticos 15, 19, que ainda era a mesma lei que eles seguiam até hoje, a mulher que estava nesse período, ela não podia nem entrar no templo, ela era considerada impura, quem tocasse nela ficava impura. Então essa mulher ela era completamente segregada da sociedade, porque tinha 12 anos. E quando você lê lá em Levítico, você vê que ele diz que se a hemorragia da mulher permanecesse, pelo período que ela permanecesse, ela era considerada impura. Depois você lê lá Levítico 19. Então essa mulher tinha 12 anos sendo considerada impura. 12 anos sendo apontada na rua. 12 anos a pessoa correndo dela dizendo, lá vem a mulher impura. Ela vai nos tocar e nós vamos ficar impuros. A Bíblia não fala, irmãos, são 12 anos de sofrimento. Onde todo mundo olhava para ela e dizia, lá vai a mulher do fluxo de sangue, lá vai a mulher que ninguém pode tocar nela, lá vai a mulher que ninguém pode se aproximar dela senão fica impuro. Ela não podia nem entrar no templo, porque nessa época não podia entrar no templo porque estava nesse período de impureza. 12 longos anos. Então pense aí nesse sofrimento dessa mulher durante esse tempo. E o mais, versículo 26 diz que ela padeceu sobre a mão de vários médicos, gastou tudo o que tinha, e ao invés de melhorar, piorava. Pense numa situação, irmão. Ela correu atrás, ela não foi passiva, ela foi atrás da sua cura, gastou tudo o que tinha, irmãos, e por esse gasto tudo que tinha, supõe-se que essa mulher tinha muito dinheiro, né? Porque se ela não tivesse nada, a Bíblia nem dizia que ela gastou tudo que tinha, não tinha o que gastar mesmo, né? Então, estava lá a mulher doente, não tinha dito que ela gastou tudo, subentende-se aqui, que ela tinha muito dinheiro. Gastou tudo que ela tinha. Foi na mão de vários médicos. Padeceu sobre a mão de vários médicos. Irmãos, e essa palavra me leva a acreditar que talvez ela até encontrou médicos que foram trapaceiros com ela. Que pegaram só o dinheiro dela. Porque diz aqui que ela padeceu na mão de vários médicos. Esses médicos fizeram ela padecer, mas não deram uma resolução para o problema dela. Era uma batalhadora, bateu nas portas que podia, mas não conseguiu obter a sua cura. Ao invés de melhorar, ela só piorava.
pense num quadro deplorável que essa mulher estava, irmãos. Quem sabe você veio para essa igreja nessa noite com algum problema. Mas eis aqui uma mulher que tinha um problema muito maior ainda que o seu. Porque ela não tinha mais nada e tinha 12 anos que ela estava doente. Ela não apenas estava perdendo a vida, mas também não podia gerar vida. Ela estava estéril, irmãos. Porque as irmãs aqui sabem que, nesse período, a mulher, ela não engravida. E principalmente essa mulher que era considerada impura, ninguém nem chegava perto dela. Imagina um homem. Aqui não diz, mas se ela fosse casada, esse homem, marido dela, estava há 12 anos sem ter relações com ela. Então, ela estava estéril, sem poder gerar filhos. Ela estava com uma esterilidade crônica, já tinham 12 anos. E essa esterilidade, ela se estendia em sua vida espiritual, em sua vida material. E a vida dessa mulher estava dessa forma. Impossibilidade de gerar descendência. Impossibilidade de gerar. Ela estava infrutífera sobre a terra. Irmãos, mas algo aconteceu de forma sobrenatural na vida dessa mulher. Essa mulher, ela estava nesse quadro. Quem sabe você se encontra em um quadro também não tão legal, diante de homens e diante do Senhor. Mas essa palavra diz no versículo 27 que ela ouviu falar de Jesus. Amém? Diga, ouviu. E a Bíblia diz lá em Romanos 10, 17, que a nossa fé vem pelo ouvir. Então ela ouviu falar sobre Jesus. E esse ouvir falar sobre Jesus, irmãos, encheu o coração dessa mulher de fé. A fé vem pelo ouvir. Por isso que é importante você vigiar naquilo que você tem ouvido, irmão. Por isso é importante você vigiar sobre que conselhos você tem ouvido. É o conselho da sua liderança, é o conselho do seu pastor, ou é o conselho de pessoas que não conhecem a Jesus e que vão, ao invés de enriquecer a sua fé, fazer você se afastar ainda mais de Jesus. A fé vem pelo ouvir. Então, irmãos, isso me leva a concluir que, de acordo com o que eu ouço, isso pode gerar em mim uma fé positiva ou uma fé negativa. Isso pode me levar a crer mais em Jesus, ou o que eu ouço pode me levar a me afastar ainda mais de Jesus. Então, irmão, vigie naquilo que você tem ouvido. Se essa mulher tivesse dado ouvidos a todas as outras vozes, ela teria dito, eu não consigo, eu não vou ser curada, esse homem chamado Jesus não vai me curar, eu já padeci muito na mão de várias pessoas, então eu não vou acreditar a esse homem a minha fé. Mas ela ouviu de pessoas que tinham tido experiências com Jesus, quem sabe, disseram, olha, tem um homem que pode lhe curar. E a fé dessa mulher aflorou. Ao ouvir falar de Jesus, a fé dela se ampliou em seu coração. Amém? Irmãos, mas aqui não especifica onde essa mulher ouviu falar de Jesus e o caminho que ela percorreu até chegar a Jesus. Mas quando você estuda a história, estudando a história desse texto, estudando mais a fundo esse texto, observa-se que essa mulher, muito provavelmente, ouviu falar de Jesus em uma cidade chamada Cesareia. A história diz que essa mulher, ela morava nessa cidade chamada Cesareia, e agora Jesus está em Cafarnaum. É completamente distante de onde ela estava. Ela ouve falar de Jesus em Cesareia, e Jesus está agora em Cafarnaum. São, pela estimativa, 80 quilômetros de distância. Então algo teria que ser feito. Essa mulher ouve falar de Jesus a 80 quilômetros de distância de onde ele estava. Ela teve que se dispor a ir até ele. Amém? A Bíblia só fala o seguinte, ela ouviu falar de Jesus e tocou em seu manto. Mas essa vírgulazinha que tem aí, no versículo 27, dá uma distância de 80 quilômetros, onde ela ouviu até o local onde ela tocou. Amém? Então, irmãos, isso me leva a crer que essa mulher fez um esforço para chegar até Jesus. E vamos voltar ao contexto dela. A Bíblia falou aqui para nós que ela perdeu tudo, né? Ela perdeu tudo. Então eu não sei como essa mulher fez para chegar até Jesus. Mas se ela perdeu tudo, ela talvez não tinha mais nenhum cavalo, nem um jumentinho para mandar montada. E ela andou, quem sabe, 80 quilômetros. Ela se arrastou, quem sabe, 80 quilômetros. Ela não poupou esforços para fazer com que a sua fé fosse uma fé concreta, uma fé que age. Amém? Ela se dispôs a ir até Jesus. A Bíblia diz que ela perdeu tudo que tinha, mas ela deu um jeito de ir até Jesus. Ela ouviu falar de Jesus em Cesareia. Jesus estava em Cafarnaum. Era mais ou menos 80 quilômetros, mais ou menos como daqui em Açailândia. Pensa aí, você doente, que nem o maranhense diz, botando sangue, 12 anos, e você ter que andar daqui de Imperatriz até a Açailândia, atrás de uma cura. Irmãos, essa mulher fez isso.
Essa mulher foi, ela não poupou esforços, ela sabia que ali existia um homem chamado Jesus Cristo de Nazaré, que já tinha curado várias pessoas, e aí a Bíblia diz que ela pensava consigo, se eu só tocar na orla da veste desse homem, eu sei que eu serei curado. Era uma convicção que ela tinha, irmão. A mesma convicção que eu tinha quando taquei a mão na geladeira lá e disse, funciona agora em nome de Jesus, essa mulher tinha de que ela ia chegar em Jesus, ia tocar nele e ia ser curada. Irmãos, é interessante que quando você lê os capítulos anteriores, você não vê ninguém sendo curado tocando em Jesus. Essa mulher tinha uma fé extravagante, diferente. Você vê pessoas sendo curadas antes disso aqui, mas Jesus tocando nelas. Ou Jesus dando uma ordem dizendo seja curados. Mas nenhum ainda, até então, tocando em Jesus foi curado. Irmão, de onde que essa mulher tirou isso? Que tocando na beirinha da veste de Jesus ali ia ser curada. Uma fé que age, irmão. Uma fé que não fica parada, uma fé que gera uma expectativa em Deus. A nossa fé tem que ser essa, amém? A nossa fé tem que gerar algo em nosso coração, e esse gerar tem que vir para uma prática. Ela queria tocar em Jesus. Eu sei que ela sabia que se Jesus mandasse uma ordem lá onde ele estava, ela ia ser curada. Mas ela queria era tocar na veste de Jesus. Irmãos, a nossa atitude tem que ser essa diante de Jesus. Ter uma fé que age, uma fé que não permite que fiquemos parados. Amém? E essa mulher foi. Não sei se foi se arrastando, mas ela foi. Irmãos, e quanto de nós colocamos desculpa para não estar na igreja? Já está chovendo hoje, eu não vou não. Né? Acho que alguns fizeram isso hoje, né? Vai só lá na água, porque o povo não vai no dia que chove. Não vou não, está chovendo. Vou ficar em casa. Não, eu não vou para a célula que é muito longe. Quantas desculpas a gente inventa, às vezes, irmão, para não estar com Jesus. Não estou dizendo que Jesus não vai estar lá na sua casa se você for buscar Ele. Mas eu estou dizendo que nós temos que ter uma fé que age. Irmãos, e Deus tem um agir especial no meio da congregação. Eu não sei o que é isso, que quando a gente está num lugar onde tem um monte de gente adorando, parece que o meu coração palpita, parece que Deus está se movendo assim de uma forma mais especial. Irmãos, é por isso que a palavra diz para nós congregarmos. Ah, não sai a palavra. Congregarmos. Porque no meio da congregação, no meio do povo de Deus, no meio do corpo, o óleo de unção do Senhor Jesus desce pela cabeça, o cabeça é Cristo. E esse óleo desce pelo cabeça que é Cristo e ele vai por todo o corpo. E esse corpo somos eu e você juntos, adorando a Jesus. Por isso ele diz, congregue meu povo. Não deixe de estar. Haja. Tenha uma fé que haja. Essa mulher, ela queria por tudo tocar em Jesus. Essa mulher, ela queria ter o momento dela com Jesus. E nada iria impedir isso. Nem 80 quilômetros de estrada ruim. Naquele tempo não tinha asfalto. Naquele tempo não tinha nem como fazer abaixo-assinado para pedir asfalto, né? Porque nem tinha asfalto. E ela foi no calor do deserto que fazia naquela época, naquela região. Quem sabe ela varou à noite. Sentiu o frio que faz à noite no deserto. Mas ela foi até Jesus. E ela chega em Jesus. E ela toca em Jesus. Amém? Irmãos, apenas ouvir falar de Jesus não é suficiente. Eu tenho que estar com Ele. Amém? Apenas ouvir falar de Jesus não é suficiente. Eu tenho que tocar nele. Apenas falar de Jesus não é suficiente. Eu tenho que ter relacionamento com Ele. Amém? Era isso que essa mulher queria. Ela queria exercer um relacionamento mais íntimo com Jesus. Tocar nas suas vestes e receber a sua cura. Amém? Então ela chegou, né? Talvez suja de poeira. Talvez com o cabelo duro de tanto estar no sol, na poeira, mas chegou até Jesus. E a Bíblia diz que ela chega e ela vai até Jesus. Ela chegou por trás dele, no meio da multidão. É o que diz no versículo 27. E ela toca nele. Ela cria que somente tocando em seu manto, ela iria ser curada. Ela pensava consigo mesma. Irmãos, e esse termo, porque ela pensava, no original significa que ela continuava a dizer. Ela continuava a dizer. E isso é encorajamento. Ela ficava encorajando a ela mesma. Se eu tão somente tocar em Jesus, eu serei curada. Irmãos, a palavra de Deus ela precisa ser estudada, porque isso aqui é o original dessa palavra. O original dessa palavra que diz que ela pensava é que ela continuava a dizer. Ela continuava a dizer para ela mesma, para a dificuldade, para a enfermidade dela que havia 12 anos. Ela continuava a dizer, se eu tão somente tocar em Jesus, eu serei curada. Ela ficava encorajando a ela mesma. Amém? Então, irmãos, tem horas que a nossa fé, ela tem que ser uma fé meia doida mesmo.
Você tem que falar para você mesmo e dizer, a minha fé é uma fé inabalável, porque eu estou em Jesus Cristo. É por isso que Davi dizia, minha alma louve ao Senhor. Minha alma, porque você está abatida. Levante seus olhos e olhe para o Senhor. Dele vem a minha força. Então, irmãos, a nossa fé ela tem que ser essa fé, que você olha para a sua alma, que está aí, quem sabe, abatida, triste, cheia de problemas, mas você olha para a sua alma e diz, minha alma, eu me alegro, é no Senhor. Os problemas não vão me impedir de chegar até Jesus. Era isso que essa mulher fazia, ela encorajava a ela mesma. Amém? Irmãos, e quando eu vejo essa palavra, eu lembro de alguns momentos que eu já passei na minha vida. Ano passado, mais ou menos por essa época, eu estava com meu filho na UTI, ele passou 18 dias na UTI. E os médicos não nos falavam, mas depois a gente ficou sabendo que o estado dele não era tão simples, era um estado delicado. Eles não nos falavam para que a gente não tivesse um abalo emocional ainda maior. Mas, às vezes eu ia deitar e eu orava, eu dizia assim, Senhor, tudo que eu queria era acordar amanhã e aí eu ver que isso tudo era um sonho que passou tudo. Mas eu acordava no outro dia, estava lá, meu filho na UTI, minha esposa, ainda na época da quarentena, após ter tido o bebê, e aquela luta toda, e eu via que eu tinha que enfrentar aquilo de frente, e eu dizia para mim mesmo, o que não é eterno a gente suporta, amém? O que não é eterno a gente suporta, o que não é eterno a gente suporta, e eu preciso suportar isso, eu preciso passar por isso. Irmãos, a nossa fé ela tem que nos levar a isso às vezes. Essa mulher dizia para ela mesma, eu preciso tocar nas vestes de Jesus, se eu tão somente tocar nas vestes dele, eu serei curada. Ela se encorajava a ela mesma, amém? Então a nossa caminhada como cristãos, ela requer isso. Uma fé que nos faz agir. Amém? Ela sabia que em Jesus tinha tudo o que ela precisava. Ela sabia que não há miséria humana que não possa ser aliviada por Jesus. Ele era a sua cura e nada iria impedi-la de chegar até a resposta dos seus problemas. E a Bíblia diz que ela abriu a multidão e chegou até Jesus. Pensa aí, irmãos. Uma multidão, não sei quantas mil pessoas ao redor de Jesus. E naquela época se abria caminho para uma pessoa importante. Quem sabe abrir até o caminho para Jairo chegar até Jesus, né? Porque a Bíblia não fala, mas Jairo facinho chegou até Jesus, né? Jairo era o dirigente da sinagoga. O pessoal abria o caminho para ele chegar até Jesus. Mas para uma mulher impura ainda, que tem 12 anos que está doente, botando sangue, que tem 12 anos sendo considerada impura, irmão, ninguém abriu o caminho para aquela mulher. Ela ia ficar lá à margem e não queria conseguir chegar até Jesus, mas ela rasgou a multidão, irmãos. Eu não sei como é que essa mulher conseguiu chegar até Jesus, mas a Bíblia diz que ela chegou até ele. Quem sabe ela foi se arrastando entre os pés daquele povo. Quem sabe correndo o risco de ser pisoteada. Mas ela rasgou aquela multidão. Irmãos, isso aqui fala dos nossos problemas. Isso aqui fala das nossas lutas. Isso aqui fala da incredulidade do nosso coração. Que às vezes quer impedir que a gente chegue até Jesus. Irmãos, mas aquela mulher ela encontrou força onde não tinha. E ela foi rasgando a multidão. Ela foi abrindo aquela multidão dizendo, se eu tão somente tocar no seu manto, eu serei curado. Irmãos, essa deve ser a nossa atitude diante de Jesus. Os problemas vêm, as lutas vêm, as tristezas vêm, as decepções vêm, as acusações vêm, mas você está em meio a essa multidão de coisas, rasgando essa multidão para chegar até Jesus, para tocar nele e dizer, eu estou tocando em Jesus e eu vou conseguir vencer essa luta. Era isso que essa mulher tinha no coração dela. Ela só queria chegar até Jesus e nada iria impedi-la de alcançar isso. E ela rasga aquela multidão, ela chega até Jesus e toca naquele que era a resolução dos seus problemas. Amém? Irmãos, no versículo 29, a Bíblia diz que imediatamente cessou aquela hemorragia. Irmãos, agora pense, uma mulher que tinha 12 anos sofrendo, 12 anos sendo escrachada por todos, 12 anos o povo correndo com medo dela, com medo de ficarem impuros, porque ela estava com hemorragia. E agora, ela tocando em Jesus, imediatamente, na hora, instantaneamente, ela é curada. Irmãos, eu não sei você, mas se eu fosse essa mulher, eu tinha dado um pulo da altura desse teto aqui na hora. Mas ela ficou quietinha na dela. Eu não sei qual teria sido a minha reação e nem a sua, né? A gente é meio pentecostal, meio fogo nas canelas. Se tivesse acontecido aquilo comigo, meu irmão, 12 anos, eu não sei nem o que eu tinha feito lá, né? Entrado na unção, gritado, sapateado no fogo. Mas ela conseguiu, irmãos. Depois de tanta luta, depois de tanta dificuldade, depois de tanta acusação, depois de tanto ser
apontada por todos, ela consegue ser curada, porque colocou a sua fé em ação. Ela entendeu o que era viver antes e depois de tocar em Jesus. Irmãos, a nossa fé tem que ter essa marca. Você tem que ter essas marcas na sua vida cristã. A sua experiência antes e depois de ter tocado em Jesus. A sua experiência antes e depois de ter sido alcançado por Jesus. Nós temos que ter essa marca em nós. Aquela mulher ficou sabendo o que era conhecer o carpinteiro de Nazaré, o Filho de Deus, o Jesus, Deus Todo-Poderoso, Deus na terra, que trouxe para ela alívio àquele sofrimento instantaneamente. Ela soube imediatamente o que era viver antes e depois de ter tocado em Jesus. No mesmo instante, Jesus percebeu que tinha saído o poder dele. Virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou no meu manto? Quem acreditou mais do que os outros? Quem tocou em mim de forma especial? Era isso que Jesus estava perguntando. Quem sabia que em mim há poder para salvar? Quem foi que no meio dessa multidão, como nós vimos no início, uma multidão ignorante, que não conhecia quem estavam seguindo, que estavam seguindo Jesus só por aquilo que ele podia dar, mas não conheciam quem era Jesus. Jesus estava perguntando: quem foi que me tocou de uma forma diferente? Quem foi que exerceu fé verdadeiramente? Quem foi que, apesar dos obstáculos e das lutas, mas conseguiu chegar até mim? Quem foi que me tocou? Quem foi que fez sair virtude e poder de mim? Quem foi? Irmãos, interessante é que, como eu falei quando nós estávamos lendo aqui, quem vê diz que Jesus não sabia, né? Jesus sabia de todas as coisas. Jesus é poderoso, Jesus é poderoso, Jesus é Deus na terra. E ele estava perguntando ali, porque ele queria que aquela mulher se manifestasse. Irmãos, a lágrima sozinha, ela não move a Deus. Amém? O desespero não intimida a Deus. A manipulação não controla Deus. A educação não influencia o Senhor. O principal ingrediente para o milagre é a fé. Milagres excepcionais necessitam de uma fé excepcional. Amém? Aquela mulher precisava de um milagre excepcional. 12 anos sofrendo, para que aqueles 12 anos fossem apagados da sua história, para que ela conseguisse aquele milagre excepcional, ela tinha que ter uma fé também excepcional. É por isso que ela não poupou esforços. Ela não poupou esforços. E a única voz que Deus respeita é a voz da fé. Amém? A voz da fé é a única voz que Deus respeita. O nosso choro sem fé não dá resultados em nossa vida. O seu choro não é proibido chorar, para o crente tem que chorar mesmo. Mas o nosso choro ele tem que ser acompanhado de fé no Senhor. Só chorar não adianta. Eu tenho que ter choro, mas acompanhado de atitudes de fé no nome de Jesus. Amém? Então, irmãos, aquela mulher, no versículo 33 e 34, ela sabendo o que tinha acontecido. Jesus também sabia, né? Mas ele estava ali querendo manifestar algo. Sabendo o que tinha acontecido, versículo 33 e 34. Ela aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse: filha, a sua fé a curou, vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Irmãos, aquela mulher, ela chegou até Jesus e com a brandura no olhar de Jesus, ela pôde se abrir ali naquele momento. Irmãos, era por isso que Jesus estava chamando ela. Quem me tocou? Jesus sabia que tinha sido ela, mas Jesus queria tirar aquele medo do coração dela. Ela estava tremendo de medo. Será que esse homem vai fazer alguma coisa comigo? Será que eu vou ser enganada mais uma vez, como fui muitas vezes por vários médicos? Será o que vai acontecer? A Bíblia diz que ela estava tremendo de medo, mas Jesus queria não somente manifestar sobre ela um milagre, mas Jesus queria se revelar a ela também como Salvador. Amém? Ele queria dizer: olha, eu não sou somente um Deus que te cura, eu sou um Deus que te salva. Eu sou um Deus que tira todos os teus medos. Eu sou um Deus que tira todas as tuas inseguranças. Jesus, ele não queria manifestar sobre aquela mulher apenas uma cura física. Ele queria manifestar sobre ela também uma cura emocional. Ele queria que aquela mulher estivesse segura daquilo que ela cria. Ele trouxe a cura física, mas ele trouxe também a cura no emocional dela. Ela estava tremendo de medo, mas mesmo assim, olhando nos olhos de Jesus, ela se manifestou e disse: fui eu, Senhor. Eu lhe toquei. Então ali ela conhece Jesus de uma forma mais íntima do que ela esperava. Não somente com a manifestação da cura física, mas também curando ela emocionalmente, curando o seu interior. Irmãos, o interessante dessa palavra é que depois de tudo isso,
essa mulher se tornou um referencial pela sua atitude de fé. Amém? Se você ler Marcos 6, versículo 56, diz que a partir de então, diversas pessoas chegavam até Jesus com o mesmo pensamento dela, dizendo: eu vou tocar no manto de Jesus e eu vou ser curado. Até então, as pessoas não tocavam em Jesus para serem curados. Ele tocava nas pessoas para elas serem curadas. A atitude daquela mulher fez com que muitos outros também cresçam da forma que ela creu. E muitos outros agora se achegavam a Jesus para tocar no manto de Jesus para serem também curados. Após isso, essa mulher se tornou referencial de fé. Amém? Irmãos, a nossa fé, ela tem que ser exercida para que nós possamos também ser referenciais de fé para outros. Pessoas vão olhar para você e vão estar referenciadas em Jesus, mas também olhando para você na sua atitude de fé e também crendo em Jesus através da sua vida, através da sua atitude de fé, você vai influenciar várias outras pessoas, assim como foi com essa mulher. Irmãos, pensa aí. Jesus, ele não queria curar só ela, ele queria que através da atitude de fé dessa mulher, várias outras pessoas fossem também curadas, tocando nele como essa mulher tocou. Irmãos, que nós sejamos esses. Que marquemos uma geração através do nosso ato de fé. Que marquemos uma geração através de nos levantarmos em fé para que Jesus possa se manifestar em nós e através de nós, no nome do Senhor Jesus. Amém? Eu gostaria que você ficasse de pé no seu lugar nessa hora. Amém? Irmãos, uma atitude de fé pode mudar a nossa história. Amém? Aquela mulher que não sabia qual seria o destino dela. Aquela mulher que não sabia o que iria acontecer com ela. Aquela mulher que não tinha nenhuma expectativa de qual seria o seu futuro. Agora, por uma atitude de fé, todo o seu destino é mudado, é alterado em Jesus. E ela também passa a influenciar outros, a também irem até Jesus para receberem algo dele. Amém? Irmãos, a nossa atitude de fé hoje vai determinar aquilo que nós vamos alcançar no Senhor Jesus. Amém? Eu convido você a fechar os seus olhos nessa hora. Eu não sei como é que está a sua vida, mas o Senhor Jesus sabe. Nós não sabemos que dificuldades, que lutas você tem enfrentado, quem sabe na sua casa, no seu trabalho, na sua família. Mas Jesus, ele conhecia a história dessa mulher. Jesus, ele conhece a sua história. Jesus conhecia tudo o que aconteceu com essa mulher. Ele conhece tudo o que tem acontecido com você. Amém? Comece a apresentar a sua causa diante do Senhor. Comece a apresentar o seu lar diante do Senhor, a sua família diante do Senhor. Se você precisa de um milagre, tome a atitude que essa mulher teve. Corra para Jesus. Toque em Jesus agora através da fé. Senhor, eu te peço em nome de Jesus. Aumenta a fé do teu povo. Meu Deus, em nome de Jesus. Eu não sei quantos desistiram já de lutar por alguma coisa. Eu não sei quantos pararam já de orar por algo, Senhor. Mas eu declaro agora em nome de Jesus, traz à memória, Senhor, tudo aquilo que já foi deixado de lado. Traz à memória tudo aquilo que já deixamos de orar por não crer. Eu te peço em nome de Jesus, aumenta a fé do teu povo nessa noite. Aumenta a nossa fé, aumenta a minha fé no nome poderoso de Jesus. Senhor, que assim como foi com aquela mulher, que nós possamos ter atitudes de fé. Atitudes de fé, atitudes que nos levem a crer, atitudes que nos levem, Deus eterno, a fazer algo diferente em prol da nossa fé, no nome de Jesus. Eu declaro, Senhor Jesus, que aqueles que têm buscado uma cura, Senhor, que alcancem a cura em Ti. Oh, meu Deus, em nome de Jesus, que aqueles que precisam ser curados do seu interior, uma cura emocional, Senhor, eu declaro em nome de Jesus, libera cura agora nessa noite. No nome de Jesus, libera anjos ministradores sobre esse lugar, trazendo cura sobre a tua igreja, trazendo cura sobre o teu povo. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, libera cura nessa hora, Senhor. Libera cura nessa hora, Senhor.
Assim como foi com essa mulher que tocou no Senhor e imediatamente ela foi curada. Eu declaro em nome de Jesus uma unção de cura sobre esse lugar. Que aqui, Senhor, pessoas saiam totalmente curadas do seu físico, do seu emocional, na sua alma, Senhor. Lava o teu povo agora e traz cura agora em nome de Jesus. Oh, se você precisa de uma cura nessa noite, levante sua mão bem alto no seu lugar. Seja ela física, seja ela emocional. Se você tem parentes precisando de uma cura nessa hora, levante suas mãos com uma atitude de fé. E nós declaramos cura sendo liberada nessa noite. Pela fé, Senhor, nós tocamos no teu manto e declaramos a cura agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus, sopra cura nessa noite, sopra cura nessa noite. Tu és o Deus poderoso, tu és o Deus poderoso, tu és o Deus poderoso, tu és o Deus poderoso. Nós cremos em ti, Jesus, nós cremos em ti, Jesus. Manifesta a tua cura, manifesta os teus milagres, manifesta os teus sinais, no nome de Jesus. Receba cura, receba cura, receba cura nessa hora. Adore a Jesus. Toque no manto de Jesus nessa hora. Tu és poderoso, Jesus. Poderoso esse nome é. Declare que Ele é poderoso. Mais forte que tudo. Nós cremos em ti, Jesus. Poderoso esse nome é. Em nome de Jesus, cura a tua igreja nessa noite, Senhor. Meu Deus, eu declaro que aqueles que estão com parentes doentes, Senhor, meu Deus, que o Senhor mande apenas uma palavra e essa pessoa seja curada agora em nome de Jesus. Meu Deus, a tua palavra diz que aquele homem que exerceu fé disse: Senhor, mande apenas uma palavra e meu servo será curado. Eu declaro agora em nome de Jesus que aqueles que estão clamando por um parente, por um familiar que está doente, manda uma palavra agora e cura, e cura, e cura, e cura, e cura, restaura, liberta, transforma, salva, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Nós liberamos um decreto do céu agora, dizendo: traz cura sobre o teu povo, traz cura sobre a tua igreja, traz cura agora, em nome de Jesus. Oh, adore ao Jesus. Invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. Teu é o reino, tu é a glória, e acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso, meu és poderoso, Rei. Jesus. Poderoso esse Declare. nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, Declare isso a Ele. nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Nessa hora eu gostaria de convidar você que veio a esse lugar nessa noite, que não está completamente ainda nas mãos de Jesus. Você que veio a esse lugar, que foi convidado por alguém e você se sentiu tocado por Jesus, reconhece que é pecador, quer fazer uma aliança com Ele nessa noite. Você que quer entregar sua vida a Jesus, eu gostaria de conhecer você. Levante sua mão no seu lugar. Alguém nessa noite? Alguém nessa noite?
Jesus, eu quero estar contigo, eu quero fazer uma aliança contigo. Alguém nessa noite? Levante sua mão, nós queremos orar com você. Oh, Jesus. Jesus, Ele quer manifestar sobre você não somente uma cura física, mas Ele quer manifestar sobre você o maior milagre, que é o milagre da salvação. Ele quer lhe salvar. Aleluia! Oh! És digno, Jesus. És digno. Mais alguém nessa hora? Mais alguém nessa noite? Aleluia! Tu és o Deus da salvação, Jesus. Tu és o Deus de salvação. Estenda sua mão para a irmã, vamos orar por ela nessa hora. Deus, em nome de Jesus, eu apresento a vida da tua filha ao Senhor nessa hora, Pai. Eu não sei qual o clamor do coração dela nessa noite, mas o Senhor sabe. E eu declaro, Deus eterno, um milagre da salvação sobre ela, Jesus. Escreve o nome dela no livro da vida nessa hora. Em nome do Senhor Jesus, eu declaro salvação sobre a casa dela também, Senhor. Assim como foi com essa mulher. Que ela seja instrumento nas tuas mãos para que muitos outros sejam tocados pelo Senhor. No nome poderoso de Jesus, eu declaro que ela vai permanecer, ela vai perseverar, ela vai prevalecer com o Senhor. Em nome de Jesus, eu declaro um novo tempo, uma nova atitude de fé. Em nome do Senhor Jesus, um novo tempo, uma nova caminhada para a tua glória, para a tua glória. No nome de Jesus. No nome de Jesus, no nome de Jesus, vamos dizer para ela, seja bem-vinda à família de Deus. No nome de Jesus, receba esse abraço. Deus abençoe em nome de Jesus. Deus é um Deus que salva. Jesus é um Deus que salva. Aleluia, aleluia. Glória a Jesus. Levante suas mãos do seu lugar nessa hora. Vamos orar mais um pouco ainda. Meu Deus, eu declaro essa palavra, Senhor, criando raízes em nossas vidas. Eu declaro, Deus, que em nossas células dessa semana serão testemunhados, Deus, curas que o Senhor vai fazer durante essa semana. Eu declaro que nas nossas células, ó Deus, haverão testemunhos de atitudes de fé que foram tomadas nessa semana. Eu declaro, Deus eterno, chaves sendo colocadas na mão do teu povo nessa semana, para abrir portas que ainda estavam fechadas. Em nome de Jesus, chega de arrebentar portas. É tempo de abrir portas, e portas se abrem com chaves. E eu declaro chaves sendo entregues nas mãos do teu povo nessa hora. Chaves que vêm através da fé. Chaves que vão ser viradas através da fé no Senhor Jesus. Para a tua glória, para a tua glória, para a tua glória, para a tua glória. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Aleluia, aleluia. A salvação está aqui nessa noite, amém? Há salvação nesse lugar nessa noite. Estenda a sua mão, vamos orar mais uma vez. Deus, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus, porque Tu és o Deus que traz um novo destino, um novo caminho. Em nome de Jesus, Pai, obrigado pela vida da Tua filha, Senhor. Oh, meu Deus, eu declaro um novo tempo, Senhor. Meu Deus, que o sofrimento acabe, que haja um novo tempo na vida da Tua filha, Senhor. Que as lutas, ó Deus, sejam agora colocadas em Tuas mãos. Que o sofrimento agora seja colocado em Tuas mãos, Senhor. Disposto completamente ao Senhor. Eu declaro ela salva, transformada, curada agora, perdoada de seus pecados. E eu declaro em nome de Jesus um novo tempo, Senhor, para a Tua glória. Eu declaro que ela vai testemunhar do Teu milagre. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Escreve o nome dela agora no livro da vida. E que nada venha apagar. No nome poderoso de Jesus. Receba esse abraço. Receba esse abraço. Vamos dizer para ela, seja bem-vinda à família de Deus. Seja bem-vinda à família de Deus. Amém?
Deus é bom. Aplauda o Senhor, igreja. Os filhos também. Glória a Deus. Os filhos também, irmãos. Deus é o Deus dos grandes, é o Deus dos pequenos. Amém? Em nome de Jesus, Senhor. Oh. Declaro um novo tempo, Senhor, no nome de Jesus. Eu declaro que eles não vão sofrer as mesmas coisas que os pais sofreram, Senhor, no nome de Jesus. Eu declaro um tempo, Deus, onde eles vão crescer na graça, no entendimento do Senhor. Eu declaro em nome de Jesus que será um homem de Deus, usado pelo Senhor nessa terra. Será uma mulher de Deus que vai marcar sua geração. Eu declaro o nome deles também escrito no livro da vida. E nada irá apagar. Eles irão crescer, irá passar os anos, mas eles irão lembrar desse dia em que entregaram suas vidas a Jesus. Para a tua glória, para a tua glória. Sejam bem-vindos à família de Deus, amém? Deus abençoe, amém? Aleluia, aleluia. Deus é o Deus dos grandes e é o Deus dos pequenos, amém? Deixe que venham as minhas crianças, delas é o reino dos céus. Deus é bom, aleluia, aleluia. Invencível.